Vamos lá, rapaziada. Vamos começar hoje aí um capítulo novo, capítulo de matrizes. Eu vou ficar nesse capítulo 2 semanas. Então, essa semana é uma semana para ver a teoria e alguns exemplos. E semana que vem vai ser uma aula dedicada à resolução de exercícios. Inclusive, esse de matrizes é um capítulo que a gente vê mais rápido, porque os outros dois que vêm depois, que normalmente estão ligados ao capítulo de matrizes, são determinantes e sistemas. Quando a gente falar sobre determinantes e sistemas, a gente vai fazer uma conexão entre isso aqui agora e os outros dois. Porque se você for ver, matriz, determinante e sistema sempre vem junto. Num livro, na apostila, quando o professor dá na aula também, os três sempre vêm juntos, porque existe uma conexão entre eles. Mas deixa eu falar isso mais pra frente. Vamos primeiro aqui adiantar aqui e ganhar velocidade vendo as matrizes. O que é uma matriz? Matriz é simplesmente uma tabela ordenada em linhas e colunas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz que vai ser ordenada em 3 linhas e 2 colunas. Aí a gente escreve que ela é do tipo 3x2. Então ela vai ter sempre linha, depois coluna. Primeiro linha, depois coluna. Então essa matriz A vai ter 3 linhas e 2 colunas. E aí eu represento essa matriz, primeiro, a gente sempre usa a letra maiúscula para representar matrizes. E segundo, que quando a gente escreve os elementos, ou a gente escreve os elementos usando colchetes, que foi o que eu usei aqui para esse exemplo, ou escreve utilizando parênteses, que foi o que eu escrevi no segundo exemplo. E aqui a gente vai posicionando os termos. Então esse aqui vai ser o elemento 1,1. O que significa 1? Quer dizer que ele está na primeira linha, primeira coluna. Aqui o elemento 2,1. O que significa o 2,1? Sempre... Aqui o elemento 1,2. O que significa o 1,2? Quer dizer que ele está na primeira linha, segunda coluna. E assim vai indo. Aqui o elemento 2,1, porque ele está na segunda linha, primeira coluna. É sempre para a matriz, a gente escreve primeiro o posicionamento, primeiro fala sobre linha, depois fala sobre coluna. E aqui eu tenho o exemplo de uma matriz 2x2. E aí está aqui, né? Um elemento 1,1, um elemento 1,2, um elemento 2,1, um elemento 2,2. É assim. Por que a gente usa essa tabela? Por que se criou matrizes? Para que serve isso? Na verdade, eu estava falando agora há pouco. Dos três camaradas sempre andam juntos, que é a matriz, determinante e sistemas, na verdade verdadeira, as coisas começam com sistemas. O que a gente precisa, que tem aplicação em engenharia, economia, tudo que é coisa de exatas, são os sistemas lineares. Esses que são, de fato, o problema esse é de fato o problema de interesse. Só que para você entender e resolver sistemas lineares, você precisa de matrizes e precisa de determinantes. Então, por isso que, na verdade, o objetivo final é ver sistemas, mas para chegar lá em sistemas e conseguir entender e resolver, você precisa passar por matriz e determinante. Então, por isso que normalmente esses três vêm juntos. Você está interessado em resolver sistemas lineares, mas naturalmente você acaba precisando de matrizes e de determinantes. Aí, por isso que a gente está vendo matrizes agora. E aí agora, primeiro, antes de começar a fazer conta, antes de ter operações para realizar com as matrizes e tal, a gente vai precisar ver um pouco de nomenclatura, né? Então, primeiramente, repito, sempre a gente representa a matriz por letra maiúscula. O nome da matriz, eu chamo matriz de A, de B, de C, a gente sempre usa letra maiúscula para representar a matriz e letra minúscula para representar os elementos. Esse M por N aqui é o que a gente chama de tipo da matriz. Essa matriz é do tipo 3x2. Essa matriz é do tipo 2x2. Sempre primeiro dizendo linha e depois coluna. Então essa linha tem M linhas e N colunas. E quando eu falo do elemento, eu também posiciono o elemento IJ é o elemento que pertence à linha I e coluna J. Então, primeiro linha, depois coluna. E aqui eu vou aos poucos, vou soltando aqui algumas nomenclaturas sobre matrizes particulares. Então, primeira coisa aqui, ó, matriz nula. O que é uma matriz nula?
É uma tabela de números que está ordenada em linhas e colunas, mas em que todos os elementos são nulos. Então, vou usar esse espaço aqui como rascunho. Um exemplo, a matriz nula pode ser de qualquer tipo, pode ser 3x2, 2x2, 10x10, 5x5. Então um exemplo aqui de matriz nula seria, vamos botar isso aqui 2x3. Ó. Isso aqui é a matriz nula 2x3. É uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, mas é uma matriz nula porque todos os elementos dela são nulos. Um outro exemplo de matriz é a matriz quadrada. O nome já dá uma ideia do que é, né? A matriz é uma tabela. Essa tabela pode ser retangular, nesse caso aqui eu tenho mais linha do que coluna, ou ela pode ser quadrada, que é quando o número de linhas coincide com o número de colunas. É o que eu escrevi aqui, que é a matriz onde m igual a n. Isso a gente dá nome, o nome é matriz quadrada. Inclusive a gente vai usar bastante matriz quadrada, né? No próximo capítulo, que é o de determinantes, a gente, para trabalhar com esse negócio chamado determinante, a gente tem que usar necessariamente matrizes quadradas. O outro nome particular que tem para a matriz é a chamada matriz coluna ou a matriz linha. O que é a matriz coluna? Também o nome é bem intuitivo. Uma matriz só tem uma coluna. Ela vai ser do tipo n por 1. Ela tem lá tantas linhas, mas a coluna é única. E uma matriz linha é o contrário. A matriz só tem uma linha. Ela vai ter tantas colunas, mas só tem uma linha. Vou botar aqui, por exemplo, vou botar ali no rascunho uma matriz coluna. Podia ser essa matriz aqui, ó. 2, 3, 7. Isso aí é uma matriz coluna, é uma matriz da forma 3 por 1. Ela tem 3 linhas, mas só tem uma coluna. Beleza? Ainda, né? Por enquanto só nasceu aqui um nome, matriz, uma definição e algumas coisas com relação a nome. Mas, na matemática, normalmente quando uma coisa surge, já vem logo alguém querendo fazer conta com aquilo, né? Então, a próxima coisa que a gente precisa ver aqui são as chamadas operações. O que eu posso fazer de operação com as matrizes? As primeiras operações são bem simples, porque vai lembrar muito operação de número. O que a gente vai ter que ter cuidado é quando a gente começar a falar de produto de matrizes. Mas vamos devagar, né? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, coisa muito importante, operações. Aí eu vou primeiro ver as operações simples. As operações simples porque são exatamente igual a operação que você faz com números. Então, primeiro, soma ou subtração. Como é que eu somo ou faço a diferença de duas matrizes? Primeiro a gente tem uma condição. Condição, eu tenho aqui uma matriz A, M por N. E eu tenho a matriz B, eu vou chamar aqui, dizer que é P por Q. Uma matriz A, uma matriz B. Se eu quiser somar, ou se eu quiser subtrair as duas, a primeira coisa que tem que acontecer, que faz bastante sentido, elas têm que ser do mesmo tipo. Então, primeiro, condição, eu tenho que ter M igual a P e N igual a Q. Então, quer dizer, ou seja, o número de linhas daqui tem que ser igual ao número de linhas daqui e o número de colunas do A tem que ser igual ao número de colunas de B. Isso faz sentido, porque não faz sentido eu querer somar, por exemplo, uma matriz 3 por 2 com uma matriz 2 por 2. Como é que eu vou somar uma matriz retangular com uma matriz quadrada? Não vai fazer sentido. Então, para somar duas matrizes ou subtrair duas matrizes, elas necessariamente têm que ser do mesmo tipo. Beleza, sendo as duas do mesmo tipo, como é que a gente faz para somar? Se eu faço aqui uma matriz C, que vai ser A mais B, ou uma matriz D, que seria A menos D, A menos B, que eu afirmo é o seguinte: para você achar os elementos da soma,
é só você somar os elementos correspondentes de A e de B. Então, C e J é igual a A e J mais B e J. E se eu quiser fazer a subtração? É só você subtrair os elementos correspondentes. O elemento D e J é o A e J menos o B e J. Então é tão simples quanto isso. Vou somar duas matrizes. Primeiro, elas têm que ser do mesmo tipo. E segundo, na hora de somar, você soma os números. É uma soma de números, só que são vários números, né? Não é um número só, porque a tabela tem vários números. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo com soma. Então, eu quero somar essa matriz aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou somar com a matriz 0, menos 1, 2, 3. Primeira coisa é, posso somar? Posso, porque essa é 2 por 2, essa também é 2 por 2. Elas são do mesmo tipo. Não teria como eu somar uma 2 por 2 com uma 5 por 5. Tem como eu somar uma tabela 2 por 2 com uma tabela 5 por 5. Mas daqui eu tenho porque elas são do mesmo modelo, né? Do mesmo tipo. E aí como é que eu somo? É o primeiro termo daqui com o primeiro termo de lá. 1 mais 0 é 1. Aí pego o segundo termo daqui com o segundo termo de lá. 2 com menos 1 é 1. Terceiro daqui com o terceiro de lá. 3 com 2 é 5. E 4 com 3, finalmente 7. Tá aí. É assim que a gente soma duas matrizes. Se eu quisesse subtrair, é só, em vez de fazer as somas ali que eu fiz, seria fazer as subtrações. Somar e subtrair matrizes é somar e subtrair números, só que é somar e subtrair vários números, né? Porque você tem que ir olhando termo a termo. A outra operação que também ainda é simples, segunda operação aqui simples, é a multiplicação por número. Multiplicação de matrizes é um negócio difícil. Difícil não, é um negócio diferente. Bem diferente de multiplicação de números. Mas você multiplicar uma matriz por um número é bem simples. Então é até mais fácil você já botar direto um exemplo. Como é que eu multiplico um número por uma matriz? Então, por exemplo, eu quero saber qual vai ser a matriz aqui 2A. Onde o A é aqui, eu vou botar uma matriz 3, 1, 0, 5, menos 1, 2. Essa matriz aqui é 3 por 2. Ela tem 3 linhas, 2 colunas. Aí eu quero saber qual vai ser a matriz 2A. Como é que é a matriz que é o dobro da matriz A? É bem intuitivo ali, pô. Se eu vou multiplicar a matriz pelo número 2, o que faz sentido eu fazer ali é multiplicar todos os números por 2, né? Não faria sentido eu multiplicar alguns números e não multiplicar os outros, senão vai gerar ciúme. Então é simplesmente multiplicar todo mundo por 2. Então eu vou dobrar todos os elementos aqui. Ou seja, isso aqui vai virar 6, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes menos 1 é menos 2, 2 vezes 2 é 4. Tá aí, dobrei cada um dos elementos, eu tenho um produto de número por matriz. Beleza? No próximo vídeo vamos entrar no produto de matrizes, que vai ser a coisa que é bem diferente em relação a números.